Olá a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como criar um dashboard em Excel para o seu setor de segurança do trabalho. Então vou ensinar aqui a como construir um dashboard para ter controle dos acidentes, incidentes que acontecem na sua empresa, ok? Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará no primeiro comentário fixado deste vídeo, ok? Feito isso, vamos iniciar aqui a explicação, beleza? Então vamos lá, ó. Este arquivo, que eu vou ensinar vocês a criar do zero, ele vai ter duas páginas do Dash, tá? Com informações um pouco ali mais genéricas e outra com informações um pouco mais específicas, beleza? Então vamos lá. Na primeira página, você vai ter ocorrências por ano, ocorrências por mês, ocorrências por tipo, por setor, por unidade e por gravidade, ok? No Dash 2, você vai ter a quantidade de ocorrências por turno, por gênero, por idade, no caso seria a faixa etária de idade, né? Então, qual a faixa etária ali está tendo mais ocorrências? Ocorrências por dia da semana. Então, se eu tenho ali um padrão de acidentes, por exemplo, na sexta ou na segunda, tá? Top 5 locais de ocorrência, ou seja, aqueles locais onde mais acontecem os incidentes, os acidentes, né? E ocorrências por tempo de empresa. Então, a ideia aqui é entender se o funcionário novo ou o funcionário mais velho, né? Eles estão tendo ali problemas, né? Então, o mais novo talvez por uma falta de treinamento e o cara mais velho de empresa por um excesso de confiança, tá certo? E em ambos os dash a gente vai ter filtros onde eu vou poder filtrar por ano. Então, se eu tiver informações, eu posso cadastrar informações tanto desse ano, que nesse caso é 2021, como de 2020, 2019, 2018, por aí vai. Posso filtrar por mês, posso filtrar por unidade, caso a sua empresa possua mais de uma filial, tá? E pelo tipo de ocorrência, né? Então, acidente com afastamento, sem afastamento, incidente ou qualquer outro tipo de ocorrência que você venha estar cadastrando na sua base de dados. Beleza? Beleza. Feita essa primeira explicação, pessoal, vamos dar início agora à construção do zero, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir aí o seu arquivo em Excel e seguir as instruções que eu vou estar dando. A primeira coisa que você vai precisar fazer, pessoal, abrir o seu arquivo em Excel, é chamar a primeira aba aqui, né, de base funcionários. Por quê? É neste local onde você vai colocar as informações dos funcionários que estão aí prestando serviço para você, certo? E o que tem que ter nessa base de funcionários? O ID da pessoa, que pode ser, a gente chama como ID, como chapa, ou seja, é o número de registro da pessoa no sistema da sua empresa. O nome da pessoa, o status dela, se ela é efetivo, se ela é temporário ou se ela é um terceiro, tá? Isso é importante. O setor onde ela trabalha, a unidade onde ela trabalha, né? Caso a sua empresa possua mais de uma filial, o gênero da pessoa, a data de admissão dela e a data de nascimento, ok? Então você tem que ter essas informações, certo? Após você ter essas informações, pessoal, eu vou pedir que você transforme isso aqui em uma tabela, porque nesse momento ela está em intervalo, tá? Então eu vou clicar em qualquer célula aqui, inserir tabela, minha tabela tem cabeçalhos, e eu vou dar OK. Por que eu faço esse procedimento, tá? Para facilitar a escrita das minhas funções e o seguinte, né, pessoal? Caso o funcionário ele seja desligado, por exemplo, eu não quero que você delete a linha dele daqui, tá? Mas quando o funcionário novo, ou seja, alguém recém-admitido, for admitido, você vai cadastrar essa pessoa aqui. Então vamos supor, né, ó, chegou a nova pessoa, né? Aí o nome dela é esse, ela é efetivo, ela está no setor financeiro, é da unidade do Rio de Janeiro, o gênero, a data de admissão e a data de nascimento. Beleza, você já cadastrou a pessoa, tá? E como está transformado em tabela e as nossas funções vão pegar essa tabela, você não vai precisar editar as suas funções, ok? Então fica muito mais simples assim. Bom, feito isso, né? Você transformou em tabela, depois, posteriormente, você só precisa alimentar os funcionários admitidos. Joia? Joia. O segundo passo que você vai fazer, pessoal, vai ser criar uma outra aba chamada base de dados, ok? Nessa base de dados, nós vamos ter aqui uma série de colunas, tá? Que vai ali desde a letra A até a letra V, ok? A minha base de funcionários, pessoal, ela possui, neste momento, 8 colunas. Então, ID, nome, status, setor, unidade,
o sexo, gênero, data de emissão e data de nascimento. Na sua base de dados, as suas 8 primeiras colunas, nesse caso que eu tenho 8, vão ser exatamente as mesmas da minha base de funcionários. Ok? Depois eu vou ter tipo de ocorrência, data da ocorrência, gravidade da ocorrência, turno da ocorrência, local da ocorrência, idade, faixa etária, tempo de empresa, faixa empresa, N dia da ocorrência, dia ocorrência, N mês ocorrência e ano da ocorrência. Ok? Tranquilo. Após você ter feito essas colunas aqui, tá, pessoal? Eu preciso transformar isso aqui também em tabela. Então, eu vou clicar aqui em uma célula vazia abaixo, inserir, tabela, e minha tabela tem cabeçalhos e eu dei OK, beleza? Então, virou tabela base de funcionários e virou tabela base de dados, ok? Feito isso, eu vou começar as minhas primeiras funções, que nesse caso aqui serão PROC-V, tá? O que vai acontecer, pessoal? Fulano de tal, né, sofreu lá, por exemplo, um quase acidente, né? Não machucou ninguém, mas foi um quase acidente. Eu vou registrar isso, né? O que eu vou precisar fazer? Esse fulano, ele tem um nome, ele é uma pessoa, e ele tem um ID no seu sistema, certo? Então você vai jogar o ID dele na base de funcionários, porque a base de funcionários vai alimentar a base de dados, beleza? Vou supor que foi aqui a Ana Vitória, por exemplo, do ID 1113, né? Vou digitar aqui o ID 1113. Só que nesse momento não acontece nada, porque eu ainda não digitei os meus PROC-Vs. Então o que eu vou fazer? Aqui onde está o nome, vou digitar igual PROC-V. O PROC-V ele vai pedir, né, ó, valor procurado, matriz tabela, índice coluna e procurar intervalo. Vou começar pelo meu valor procurado. Então vou apontar o ID, ponto e vírgula. Ele vai pedir a minha matriz tabela. Minha matriz tabela é a minha base de funcionários. Então vou lá e vou selecionar tudo. Certo? Tranquilo. Vou dar o ponto e vírgula e ele vai pedir o número do índice da coluna. Ele está me perguntando qual coluna que eu quero trazer. Nesse caso é o nome, né? E na minha seleção o nome ficou como sendo a segunda coluna, então vou digitar o número 2. Ponto e vírgula. Ele vai me perguntar se eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata, né? Que é o falso. Eu vou escolher o falso, que é a correspondência exata. Fechei o meu parênteses e dei. Pronto, ele me trouxe o nome da Ana Vitória, ok? E veja, se porventura, né, uma pessoa recém-admitida ela sofreu uma ocorrência, por exemplo, eu cadastro essa pessoa recém-admitida aqui, né? E ao digitar o ID dela lá em cima, ó, aparece, ok? Eu vou deletar aqui, porque eu não preciso disso no momento e tranquilo. Beleza. Só que aqui ainda vai ocorrer um outro probleminha, tá? O que acontece, ó? Quando essa linha estiver vazia, ele vai trazer um erro, certo? Porque aqui está vazio. E quando você digitar um ID que não está cadastrado aqui na base de funcionários, ele também vai trazer um erro, porque ele não encontrou, né? E eu quero que esse erro ele não apareça, porque, por exemplo, setor vai ser um dos locais que eu vou utilizar no meu gráfico, tá? E se tiver um erro aqui, vai aparecer esse ND como uma barra do seu gráfico. Eu não quero isso, fica feio, tá? Como que eu resolvo esse problema? Como é um erro, eu vou utilizar a função se erro. Então, antes do meu PROC-V aqui, antes do meu P, eu vou digitar a função se erro, né? Ela vai abrir um parênteses para mim. E a função se erro, ela pede duas coisas. Ó. O valor, que nesse caso é o meu PROC-V, tá? Lá no final do meu PROC-V eu vou dar o ponto e vírgula. Ele vai perguntar, ó, o valor tá ali, que é o seu PROC-V, beleza. Mas e se der erro, o que eu faço? Nesse caso, eu quero que deixe a célula vazia, tá? Então, como é que eu indico esse vazio? Ó? Abro aspas duplas e fecho aspas duplas. Beleza? Fecho parênteses e dou Enter. Então, se aqui tiver vazio, ó, aqui vai ficar vazio. Se eu digitar um ID que não existe lá, também fica vazio. Beleza? Vou manter aqui o meu 1113, né? 1113, beleza. Como a minha base de funcionários, né? E a minha base de dados, elas estão na mesma ordem, as colunas, né? Principal. Possivelmente essas primeiras 8 colunas, o que eu vou fazer? Eu já digitei a função se erro aqui, né? Junto com o PROC-V, eu não preciso reescrever a função. Eu simplesmente vou só alterar esse número aqui, né? Que no caso, para o nome é 2, para o status é 3, para o setor é 4 e por aí vai. Então, vou selecionar isso aqui, Ctrl C, vou vir aqui em status, vou digitar igual, Ctrl V e vou dar Enter. Opa, trouxe o nome, beleza, eu só vou mudar esse 2 aqui para 3. Ali já traz o status.
Continuo dando Ctrl V, né? De 3, opa, é 4. A unidade não é mais 4, opa, agora é 5. O gênero não é 5, é 6, né? Data de admissão é 7. E data de nascimento é 8. Prontinho. Se o ID aqui tiver vazio, fica vazio. Se eu digitar um ID não existente, ele também fica vazio, certo? Então, tem que ficar atento a essas situações, beleza? Então, as minhas primeiras funções já foram escritas, ok? Agora, eu preciso criar, né, uma outra aba que você pode dar o nome que você quiser. Eu dei o nome aqui de cadastro, tá? Porque eu tenho que colocar aqui o tipo de ocorrência. O tipo de ocorrências que eu estou utilizando aqui de maneira genérica, você pode colocar mais ou menos, é acidente com afastamento, acidente sem afastamento, acidente de trajeto e incidente. O que acontece, pessoal? Como eu não sei o nível de conhecimento de Excel da pessoa que vai operar a planilha, eu preciso limitar as opções que ela possa escrever aqui. Por quê? Vamos supor que a pessoa sofreu, né, um acidente com afastamento. Tá. Sofreu esse acidente. E aí você escreve aqui. Aí aconteceu uma outra ocorrência também que foi um acidente com afastamento. Só que ao invés dela digitar acidente com afastamento, ela escreve acidente afastamento, por exemplo. O Excel vai entender que são coisas diferentes. O seu gráfico vai ficar com duas barras, quando na realidade eles deveriam estar na mesma barra, tá? Para evitar isso, existe um recurso no Excel chamado validação de dados, onde a pessoa ela não vai conseguir digitar o que ela quer aqui, vai ficar limitado numa quantidade de opções que você vai colocar aqui na sua aba cadastro, beleza? Então, como é que eu crio essa aba cadastro? Bem simples, ó. Nova aba, cadastro. Vou copiar, por exemplo, ele não vai deixar porque já existe uma, né? Deixa eu colocar aqui cadastro 2, um momento. Cadastro 2. Vou lá na minha base de dados e copio, por exemplo, o tipo de ocorrência, ó. Cola aqui, ó, e começa a digitar aqui embaixo. Então, acidente com afastamento. Acidente sem afastamento. E por aí vai, tá? Você vai fazer isso para os demais também, beleza? Tranquilo, sem dificuldade, pessoal. E aí, o que eu vou fazer? Aqui já está escrito, tá? E eu vou selecionar. Então, vou clicar na célula abaixo do tipo de ocorrência, vou vir em dados, validação de dados. Em permitir listar qualquer valor, vou clicar na setinha e vou escolher lista, tá? Em lista ele vai pedir a fonte, ou seja, de onde que você quer que eu retire as informações. Vou clicar na setinha, vou vir em cadastro. Aqui em cadastro eu não vou selecionar o tipo de ocorrência, eu vou selecionar o que está escrito abaixo dele. Aqui nesse caso eu coloquei 4 opções, tá? Se eu seleciono só outras essas 4 e posteriormente eu quero adicionar 2, eu tenho que vir aqui e editar. Então o que eu faço? Eu já deixo selecionado algumas células vazias. Por exemplo, aqui até a célula A11, por exemplo, né? Recolho e dou OK. Por quê? Porque, veja que tem um monte de espaço em branco aqui, né? E tem as opções que eu digitei. Se porventura, posteriormente, eu quero cadastrar mais opções aqui, ó, por exemplo, teste vídeo, né? Teste vídeo. E eu venho aqui, ó, na base de dados, isso aparece para mim selecionar, tá? Então fica muito mais prático e muito mais fácil. Ok? Beleza. Então, qual que foi o tipo da ocorrência? Foi uma ocorrência, por exemplo, um incidente, né? Um incidente. Qual que foi a data da ocorrência? Vou colocar aqui uma data, tá? Qualquer de 2021, por exemplo. Tipo de ocorrência. Então, essa data é um preenchimento manual, certo? Com dia, mês e ano, certo? É importante que tenha dia, mês e ano, ok? E aí, pessoal, vai vir a gravidade da ocorrência. A gravidade da ocorrência, ela vai seguir a mesma lógica que o tipo da ocorrência. Você vai lá na sua aba cadastros e vai digitar a nomenclatura que você quiser utilizar. Aqui eu utilizei as genéricas, baixa, média e alta. Você quer colocar uma altíssima, uma baixíssima? A seu critério. Eu coloquei aqui também uma não aplicável, caso você ache necessário. Por quê, pessoal? Porque, veja, um acidente com afastamento que foi grave, você interpreta que talvez possa ter ocorrido ali talvez uma quase morte, um amputamento do membro, algo muito sério. E é um problema. Um incidente, por exemplo, quando você considera ele um incidente grave, não houve acidente, mas o cara passou muito perto assim, raspando.
E aí você vai ter que escolher se no incidente eu coloco a gravidade da ocorrência não aplicável, porque não teve um acidente de fato, ou se eu classifico os incidentes como incidente baixo, médio, alto, altíssimo, coisa do gênero. Tá? Então você pode colocar não aplicável ou colocar aqui de fato a gravidade da ocorrência. Quem vai decidir isso? Você, certo? Então vou seguir o mesmo caminho. Ó, dados, validação de dados, permitir tá qualquer valor, eu venho em lista, clico na setinha, cadastro. E, novamente, eu deixo aqui umas células em branco para caso eu queira cadastrar outra coisa depois. Recolho OK. Nesse caso aqui, eu vou colocar, pessoal, mesmo um acidente sem afastamento, né, na gravidade baixa, beleza? Turno da ocorrência vai seguir a mesma lógica. Dados, validação de dados, permitir, eu vim em lista, clico na setinha, cadastros e vou selecionar os turnos, né? Nos turnos, pessoal, eu coloquei manhã, tarde e noite. Matheus, eu posso colocar primeiro, segundo, terceiro turno? Pode. Posso colocar aqui administrativo, manhã, tarde e noite? Pode. Quem vai decidir isso é você, tá? Só recomendo que você mantenha um padrão, ok? Mesmo que, por exemplo, um funcionário em turno administrativo sofra um acidente, ele vai sofrer ou na manhã ou na tarde. Eu acho mais legal que você mantenha manhã, tarde e noite, ou primeiro, segundo ou terceiro turno, para identificar aonde aquilo aconteceu, tá? Novamente, vou deixar aqui algumas células vazias, vou recolher e vou dar OK. Beleza? E eu vou escolher o turno. Ah, foi no turno da tarde, por exemplo. Joia? Local da ocorrência. No local da ocorrência, eu coloquei aqui termos genéricos, né? Então, produção, manutenção, expedição, almoxarifado. Você pode ser mais específico. Como assim mais específico, Matheus? Entenda o seguinte, dependendo do porte da sua empresa, do tamanho da sua empresa, você pode ter, por exemplo, produção, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina A, máquina B, turno, fresa. Você pode colocar o nome exato do local onde aconteceu. Ou você pode deixar genérico. Então, houve um acidente na produção. Ah, em qual máquina? A gente vê depois, mas inicialmente eu sei que o acidente foi na produção. Então, eu coloquei aqui genérico, mas você poderia colocar lá máquina 1, máquina 2 e vai embora, tá? Beleza. Ou o nome da máquina, né? Às vezes a máquina mesmo tem um nome ali próprio, exclusivo da empresa, tá? Mesmo sistema, vou vir aqui em dados, validação de dados, lista, recolho, cadastro. E local da ocorrência, né? É legal deixar bastante espaço aqui, porque conforme for acontecendo, você vai cadastrando. Vou colocar aqui o local dessa ocorrência, genérico produção, tá? Agora, pessoal, eu vou trazer uma outra informação, tá? Agora que a gente para com as validações de dados, a gente já tem aqui todas devidamente preenchidas, a gente vai começar com outro tipo de função aqui, tá? Por quê? Eu preciso trazer a idade da pessoa. Matheus, a idade é relevante? Não necessariamente, mas pode vir ser relevante. Então, a pessoa nova demais talvez possa ser mais imprudente, né, por uma falta de experiência, por uma falta de treinamento, e uma pessoa com a meia idade, uma idade um pouco mais avançada, pode ser imprudente pelo excesso de confiança, né? E como que eu vou trazer a idade? Nesse sentido, pessoal, eu tenho a data de nascimento que eu trago aqui no meu PROC-V, que está na minha base de funcionários. Por isso que eu preciso dessa data de nascimento, porque sem essa data de nascimento eu não consigo trazer a idade da pessoa, tá? E como que a gente vai calcular essa idade? É a idade com a data da ocorrência, ou seja, qual que era a idade que a pessoa tinha no momento ali que aconteceu o acidente, o incidente, tá? E qual a função que eu utilizo para calcular a idade? Eu vou utilizar a função data_diff, tá? Então, aqui no campo da idade, eu vou digitar a função igual data_diff, né? Ele não vai reconhecer como uma função, tá? Mas é uma função, fique em paz. Vou abrir o meu parênteses. É a primeira coisa que ele vai pedir a data de início. Então, a data que a pessoa nasceu. Então, vou apontar essa data. Ponto e vírgula. A data fim. Qual que foi a data fim? A data onde aconteceu a ocorrência. Beleza? Vou dar o ponto e vírgula e aqui eu tenho que informar o que eu quero em dias, em mês, em anos. Então, eu vou abrir o parênteses, né? O parênteses não, aspas duplas. E vou digitar o Y de year, tá? Vou fechar aspas duplas, fecho o parênteses e dou enter. Então, ele está me informando que essa pessoa aqui tem 39 anos de idade. Beleza? Beleza. Só que aqui a gente tem um pequeno probleminha, tá? Se a data da ocorrência estiver vazia, então se a pessoa vacilou ali, só digitou ID, mas não concluiu
a situação, dá esse erro, tá? Se você digitou a data da ocorrência, não digitou o ID lá na frente e não aparece a data de nascimento, ele calcula com a data vazia. Para evitar esse tipo de erro, pessoal, eu vou utilizar a função C com a função OU, tá? Então, antes do meu datadiff, vou digitar a função C e dentro da função C eu vou digitar a função OU. E vou abrir o meu parênteses. Vou falar o seguinte, ó, se a data de nascimento aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, ou a data de ocorrência for igual a vazio, fecho parênteses. Beleza. Então, se a data de nascimento ou a data de ocorrências estiverem vazio, o que acontece com essa célula? Vou dar o ponto e vírgula e vou responder. O que acontece? Deixa a célula vazia. Beleza? Então, eu vou abrir aspas e vou fechar aspas. Beleza? Ponto e vírgula. E agora, se ambas estiverem preenchidas, o que acontece? Aí sim você executa a função datadiff. Fecho o meu parênteses e dou enter. Pronto. Se a data de nascimento estiver vazia, ali fica vazio. Se a data da ocorrência estiver vazio, ali fica vazio. Então, eu tenho aqui a idade da pessoa. Agora, eu preciso fazer a faixa etária, tá? Porque a idade, como geralmente as empresas vão ter pessoas que vai, sei lá, de 18 até pelo menos 50, 60 anos, né? Fica uma distância muito grande, o seu gráfico ficaria com várias barras e feias, né? E aí, para facilitar isso, eu agrupo, né, em faixa etárias, tá? Então, aqui no meu cadastro, pessoal, eu criei aqui faixa etárias, né, ó, que é esse campo aqui, tá? Que tá indo do 0 a 18, 19, 23, 24, 28 e vai indo, tá? Matheus, né, você pode pausar o vídeo e olhar do jeito que eu fiz aqui. Mas, talvez você fala, pô, aqui tem coisa de mais, aqui tem coisa de menos, eu queria que fosse diferente. Como é que eu faço a minha própria faixa etária? Primeiro você vai decidir, né? Então vamos supor o seguinte, ó, 0 a 18 não, eu quero que ao invés de o 18 vá até os 25 anos, por exemplo. O que eu vou precisar fazer, pessoal? Aqui no status, ó, eu vou colocar, né, de 0 a 25 anos, certo? E aqui na idade, eu preciso colocar o menor número, que no caso é o 0. Depois, Matheus, eu gostaria de uma faixa etária que fosse de 26 até, por exemplo, uns 35 anos. E aí, eu preciso colocar o menor número aqui, que nesse caso é o 26. Certo? Depois, eu quero uma faixa etária que vá dos 36 aos 45 anos. Beleza? Eu preciso colocar o menor número aqui, que nesse caso é o 36. E depois, 36 aos 45, aqui eu coloquei 15. E depois, todo mundo que for maior ou igual a 46 anos. Então, maior ou igual, né, a 46 anos. E aqui eu coloco o menor número, que nesse caso é o 46, né? Prontinho, você acabou de criar a sua nova faixa etária, beleza? Vou tirar aqui o preenchimento, vou deletar tudo, certo? E tirar aqui também as bordas. Eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? E vou tocar o barco. Tranquilo? Mas eu te mostrei o conceito para criar a sua própria. Então aqui na faixa etária eu vou utilizar a função procv. Só que lá no final eu vou fazer uma pequena alteração que vocês vão entender. Ó. Então vamos lá, igual procv. O valor procurado vai ser a minha idade. Ponto e vírgula, matriz tabela. Vou lá no cadastro e seleciono o local onde você colocou a idade e o status, tá? Eu preciso travar isso aqui, tá? Porque como ele vai descer para baixo, ele pode estar descendo, então eu preciso travar. Então vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Vou apertar a tecla F4. Vou dar ponto e vírgula. Ele vai pedir o número do índice coluna, é a coluna de número 2. Ponto e vírgula, procurar intervalo. Ao invés de eu utilizar a correspondência exata, eu vou utilizar a correspondência aproximada. Fechei o meu parênteses e dei Enter. Então ele traz para mim aqui a faixa etária, né? Se aqui fosse 40, por exemplo, ele mantém a mesma faixa etária porque está dentro, que está indo do 39 ao 43. Só que aqui novamente pode acontecer a seguinte situação. Se aqui tiver vazio, ele traz aqui do 0 aos 18 anos, tá? Para resolver isso, eu preciso utilizar outra função, tá? Que é a função C, novamente, só que sem o OU dessa vez. Então, vou fazer o seguinte, ó. Antes do meu procv, eu vou digitar a função C, vou falar o seguinte, ó. Se a célula onde eu tenho a minha idade
for igual a vazio, ponto e vírgula, o que que acontece? Você deixa vazio. Então, ou seja, se a idade for igual a vazio, então deixa a célula vazia. Ponto e vírgula. Se isso não for verdadeiro, se tiver algo escrito ali, o que a única coisa que pode estar dentro ali é a idade, então você executa o PROC-V. Fechei parênteses e dei Enter. Bom, idade e faixa etária. Agora, eu preciso trazer o tempo de empresa, tá? O tempo de empresa, pessoal, ele vai seguir exatamente a mesma lógica da idade. Só que ao invés de eu utilizar a data de nascimento da pessoa, eu vou utilizar a data de admissão da pessoa. Então, o que eu quero saber, ó? Da data de admissão da pessoa até a data que aconteceu ali a situação, a ocorrência. Quanto tempo de empresa essa pessoa tinha? Então, por isso que na minha base de funcionários, eu tenho a data de admissão da pessoa, que posteriormente é passado para a minha base de dados, ok? Então, vamos lá construir esse tempo de empresa aqui. Para se construir o tempo de empresa, nós novamente utilizaremos a função datadiff. Então, aqui na minha coluna de tempo de empresa, eu vou digitar igual datadiff, vou abrir o meu parênteses. A data de início será a data de admissão da pessoa. Vou dar o meu ponto e vírgula, e a data final será a data da ocorrência, ou seja, a data onde ocorreu o acidente, o incidente, tá? Ponto e vírgula. Aqui eu vou escolher para que traga quantos anos, né, de empresa a pessoa possui, né? Então, se a pessoa ela ainda não tiver, né, sei lá, 1 ano de empresa, vai aparecer o zero ali, tá, pessoal? Mas isso não é um problema? Não, pessoal. Significa que, por exemplo, se você tiver muito zero ali, significa que seus funcionários, vamos dizer, com menos de 1 ano de empresa, estão sofrendo muitas ocorrências e você vai ter que fazer um plano de ação para resolver isso, tá? Então aqui, no final, na meu último argumento, eu vou abrir aspas, vou digitar o Y, vou fechar aspas e vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter, tá? Então aqui está informando que essa pessoa possui nesse momento 13 anos de empresa, tá? E aí eu preciso trazer a faixa etária, né? Muito semelhante à faixa etária aqui da idade, só que agora é tempo de empresa, tá? Lá no meu cadastro, eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz aqui para a idade, só que agora é tempo de empresa, beleza? Então já fiz o meu, você pode pausar o vídeo caso você queira copiar, tá? E eu vou seguir. Vou digitar novamente, igual PROC-V, vou abrir o meu parênteses. Qual que é o valor procurado? É o tempo de empresa. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Vou lá no cadastro e vou selecionar o local onde eu coloquei aqui a minha tabelinha. Seleciona esse intervalo e precisa apertar F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual que é o número do índice coluna? É a coluna 2. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. É o falso ou o verdadeiro? Nesse caso aqui é o verdadeiro, tá? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então aqui está informando a faixa etária da pessoa, né? Só que novamente, ó, se o tempo de empresa estiver vazio, ele traz um número aqui que não é para trazer. Então antes do meu PROC-V, eu vou digitar a função C, vou apontar aqui o tempo da empresa, vou falar se for igual a vazio, mantém vazio, se não, executa o PROC-V. Igual eu fiz aqui na faixa etária. Joia? Fecho parênteses e dou Enter. Então, se o tempo de empresa aqui estiver vazio, ele fica também vazio ali. Ok? Agora, pessoal, eu vou trazer as correspondências de data, tá? Que vão ser os nossos filtros no dashboard, beleza? Pessoal, aqui eu optei por fazer um gráfico onde traz o dia da semana da ocorrência, tá? Não necessariamente você vai precisar dessa informação, mas eu acho legal ter, tá? Mesmo que você não vá utilizar no gráfico, por quê? O que eu quero descobrir aqui? Existe algum tipo de problema em acidentes, por exemplo, na sexta-feira ou na segunda-feira, né? Sexta-feira porque você está com pressa de ir embora e segunda-feira porque talvez você esteja frio demais, né? Você ficou ali de 2 a 3 dias longe do equipamento e aconteceu algum problema por causa disso, tá? É isso que eu quero descobrir, beleza? Então aqui ele vai me trazer o dia da semana que aconteceu a ocorrência. Então se foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Joia? O que eu vou precisar fazer, pessoal? Aqui no meu cadastro, eu vou precisar criar essa tabelinha aqui, ó. Tá? Dessa forma.
Indo de 1 até 7, onde domingo é 1, segunda é 2, terça é 3, quarta é quarta, o 5 é quinta, o 6 é sexta e o 7 é sábado. Você vai criar essa tabelinha aqui, certo? Onde o número é N dia e o nome do dia do lado do número. Bacana? Bacana. O que eu vou fazer no N de ocorrência aqui, ó? Existe uma função no Excel chamado dia da semana, tá? Ele vai retornar o número, tá? Então vamos lá. Ó. Igual dia da semana e eu vou procurar a data da ocorrência. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Ele vai trazer aqui para mim o número 3, tá? Por quê? O que significa o número 3? Significa que 11 de 5 de 2021, o que é? É uma terça-feira. Foi uma terça-feira, certo? Só que, se a data da ocorrência estiver vazia, ele me traz ali o número 7, tá? Então, pessoal, o que eu preciso fazer aqui agora? No N de ocorrência, pessoal, eu preciso colocar uma função C, né? Então, ó, se a data da ocorrência for igual a vazio, então deixa vazio. Se não, retorna ali o dia da semana. Joia? Joia. Então, se aqui tiver vazio, ali fica vazio. Dia ocorrência, tá? Agora eu vou fazer um PROC V, tá? Porque você fez aqui o cadastro, tá? Certo? E agora a gente vai trazer aqui. Então, no dia da semana eu vou fazer igual PROC V, valor procurado N de ocorrência, ponto e vírgula. Matriz tabela é o cadastro. E eu vou selecionar essa tabelinha aqui e também vou travá-la. Ponto e vírgula, coluna 2. Deixa eu só arrastar esse carinha para cá que ele não dava pra conseguir ver. Ponto e vírgula, agora sim é uma correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Só que, novamente, se o dia da ocorrência estiver vazia, ele traz um erro, tá? Como aqui é um erro, porque pode estar vazio, eu posso, antes do meu PROC V, utilizar a função se erro, né? Então, valor, e se der um erro, você deixa vazio. Beleza? N-mês ocorrência. Lá no seu cadastro, você também vai criar uma outra tabelinha, onde vai ter o N-mês e o nome do mês. N-mês, você vai colocar do número de 1 a 12, e do lado de cada número você vai colocar o representante daquele número no mês, né? Então, que vai de janeiro até dezembro, do mês 1 até o mês 12. Beleza? Igual você fez aqui com o dia, só que agora não é dia, são os meses do ano. Já é? E aqui no N-mês você vai digitar igual mês, né? Data da ocorrência, vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter, né? Então ele está trazendo aqui o número 5. Por quê? Porque a ocorrência aqui, ó, aconteceu no mês 5, né? Se tiver aqui vazio, vai dar o mesmo problema, então eu vou colocar a função C e vou falar se a data da ocorrência for igual a vazio, deixa vazio. Se não, executa a função mês. Fechei parênteses e dou Enter. Mês da ocorrência é um PROC V, né? Então, igual PROC V, valor procurado, N mês ocorrência, ponto e vírgula, vou lá no meu cadastro e vou selecionar aqui essa tabelinha que eu pedi para vocês construírem. Travo esse intervalo, ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Da mesma forma, se der erro aqui, né, se o N-mês estiver vazio aqui vai dar erro, então coloca aqui a função se erro. Ponto e vírgula. Se der erro, o que acontece? Deixa o vazio. Prontinho. Ano da ocorrência, pessoal. Existe uma função chamada ano no Excel. Então, igual ano. E aponto a data da ocorrência. Fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui eu tenho o ano da ocorrência. Só que, se a data da ocorrência estiver vazia, lá vai aparecer o ano de 1900, tá? Para evitar isso, eu coloco o seguinte, ó, se a data da ocorrência for igual a vazio, então deixa vazio. Se não, executa a função ano. Prontinho, pessoal. A nossa base, ela está pronta, certo? Como que eu executaria um cadastro de uma nova ocorrência aqui, pessoal? Vamos pegar um ID qualquer aqui da produção, ó, 1191. Você vai vir aqui, ó, debaixo da célula vazia, 11
91. Aí você começa, ó. Data de nascimento, tipo de ocorrência. Ah, foi um acidente com afastamento. Qual que foi a data da ocorrência? Ó? Dia 12/6/2021. Qual que foi a gravidade? Olha, foi uma gravidade média, o turno foi pela manhã, o local foi lá na produção, certo? E aí acabou, pessoal. O restante é automático, tá? Porque tá tudo alimentado aqui pela data da ocorrência. E aí você já executou um novo cadastro. Apenas você digitou o ID, informou o tipo, a data, a gravidade, o turno e o local. O restante foi preenchido automaticamente, certo? A partir desse momento, você vai cadastrar as informações das pessoas que você tem aí, tá? Como aqui, pessoal, a gente vai poder filtrar por ano, você pode cadastrar informações de anos anteriores, sem o menor problema. E o detalhe, né? Neste momento, estamos em 2021, mas quando vir as informações de 2022, 2023, você pode continuar utilizando a mesma tabela. Beleza? Beleza. A partir daqui, a gente vai construir os nossos gráficos, tá? Então você alimenta com suas informações e aí você segue o passo a passo para construir os gráficos. Neste momento, pessoal, eu coloquei algumas informações aqui, então 3 pessoas, tá? 3 ocorrências, e eu preciso, pessoal, construir essas duas abas, que eu nomeei de Dash 1 e Dash 2. Você pode colocar o nome que você acha que deve ser colocado, tá? E como é que eu construo, né, Matheus, vamos dizer, essas caminhas para os gráficos aqui, tá? Bom, pessoal, eu fui ao Google, ao Pixabay, que é um site gratuito de imagens, tá? E eu achei lá uma imagem. Então, vou criar aqui uma aba. E eu trouxe essa imagem para o Excel. Beleza? Uma imagem ali tranquila qualquer. Certo? Que tem ali ligação com, enfim, com o tema que eu quero tratar nesses gráficos. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em formas e vou pegar aqui o retângulo. Vou abrir esse retângulo por cima da minha imagem um pouquinho menor. Vou vir em formatar, preenchimento de forma. Eu gosto de utilizar o branco ou o preto, mas você pode utilizar a cor que você achar mais legal, a cor da sua empresa, tá? Eu vou utilizar o branco. Venho em preenchimento de forma de novo, mais cores de preenchimento, pessoal. E aqui eu tenho a transparência, tá? Eu vou aumentar essa transparência para algo em torno de 30% a 40%. Então você vai ter uma transparência, né? E eu posso também retirar essa borda aqui, que é o contorno, né? E eu tenho esse local aqui. A partir desse momento, eu vou copiar essa forma e vou ir diminuindo ela. Dessa forma. Certo? E como isso é uma forma, pessoal, eu posso digitar nela sem a menor dificuldade, tá? Então, ó, vou digitar aqui, ó, filtros. Matheus, eu não estou enxergando nada. Por quê? Porque o fundo é branco e a letra tá branca, então eu preciso alterar, ó. Centralize e aumente o tamanho, escolhe a fonte que você quer, por exemplo, a Tahoma. Certo? E aí, pessoal, eu vou abrir, né, os próximos gráficos. Ó. Nesse caso, eu vou ter 3 gráficos por coluna, então nossos monitores não vão ser iguais, né? Então você vai colocando aí mais ou menos do tamanho do seu monitor, tá? Ó, desse sentido aqui, ó. Depois que você fez as 3 primeiras, Ctrl+C, Ctrl+V, você copiou as 3 segundas. E aí você vai dando os nomes que você vai colocar o gráfico ali dentro, né? Então nome 1, nome 2 e por aí vai. Depois que você fez o primeiro, você vai dar botão direito aqui na aba onde você está, mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final e dar OK. E aí você dá os outros nomes, né? Nome 7, nome 8, por aí vai. E aí está construído os locais para você colocar o seu gráfico. Você pode querer mais gráficos, menos gráficos, pode querer mudar a ordem, fica a seu critério, tá? O projeto é seu, então você pode, ou do seu gestor, então você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu já deixei aqui construído e vou dar prosseguimento. Na minha base de dados, pessoal, vou clicar sobre ela, inserir tabela dinâmica. Vou deixar essa opção de nova planilha, para ele criar uma nova planilha e vou dar OK. E aqui, eu vou chamar ela de auxiliar. Certo? E aí, ela vai trazer o nosso primeiro gráfico. Então, são ocorrências por ano, tá? Já vou copiar esse nome, vocês vão entender o porquê. Auxiliar. Clico na tabela dinâmica e procuro aqui o ano.
né, que é o ano da ocorrência. Vou pegar esse ano da ocorrência e vou jogar para linhas. Ano da ocorrência eu vou jogar para valores. Ele vai somar, né, porque ali é um número. Mas eu não quero que ele some, eu quero que ele conte a quantidade de ocorrências. Como é que eu altero isso? Ó, clica aqui em valores, clica por cima, né, com o botão esquerdo. Configurações do campo de valor e você seleciona contagem e dá OK. Então ele está me informando que eu tive 3 ocorrências no ano de 2021. Se tivesse ano aqui de 2020, 19, ia aparecer aqui também, pessoal, tá? O que aparece aqui é o que você cadastrou na sua base de dados. Vou renomear essa tabela dinâmica, porque eu clico sobre ela, analisar, tabela dinâmica e dou um Ctrl V aqui. Ocorrências por ano, dou Enter, que foi o que eu copiei desse primeiro gráfico aqui, certo? E agora, pessoal, eu preciso escolher um gráfico, tá? Vou clicar sobre a tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico. Vou utilizar um de colunas, tá, pessoal? Padrãozão. Vou deletar a legenda, que eu não preciso. Vou deletar o título, que eu não preciso. Vou retirar os botões, tá? Como é que eu retiro o botão, pessoal? Esse processo, pessoal, eu vou fazer ele para todos os gráficos. Então, eu vou fazer uma vez, tá? E depois eu vou acelerar. Então, ó, tira a legenda, deleta o título. Como é que eu tiro esses botões que estão aqui, ó? Clico sobre o gráfico, analisar, mostrar barra ocultar e eu clico nesses botões aqui, os botões somem, tá? E aqui, pessoal, eu tenho esse eixo onde tá os números, tá? Eu preciso clicar sobre esse eixo, botão direito, formatar eixo. Aqui, pessoal, vai abrir esse campo para mim chamado opções de eixo, onde eu tenho aqui limites, mínimo e máximo. O mínimo aqui está 0. Só que esse 0 aqui ele vai ser flutuante conforme o meu máximo for aumentando. Tá? Então ele está flutuando de maneira automática. Eu quero que esse 0 fique fixo, que ele não flutue, tá? Então vou deletar esse 0 e vou digitar o meu 0 manual e vou dar Enter. Beleza? Deleto aquilo que eu não preciso. Clico sobre esse maisinho aqui, elementos do gráfico, e marco o rótulo de dados. Então traz aqui a informação de quanto que essa barra significa. Deleto as linhas e preciso retirar o preenchimento desse gráfico. Né? Veja que esse gráfico ele tem um preenchimento branco, uma cor branca de fundo. Clico sobre ela, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Posso aumentar o tamanho, né, das informações. Então, aqui no 3, ó, página inicial, vou aumentar. 12 parece um bom tamanho, vou deixar em 11, 10, deixar em 10, vai. Negrito, cor preta. E aumento ali também o do ano, tá? Negrito, cor preta. E aí, caso você queira, você pode dar uma cor para essa barra, né? Então, clico sobre a barra, formatar, preenchimento de forma e você escolhe aqui uma cor, tá? Eu vou utilizar esse amarelo aqui, tá, pessoal? Caso você queira as informações desse amarelo, ó, vou clicar sobre ela, formatar, preenchimento de forma, mais cores de preenchimento, personalizar. É esse o código aqui, ó, 245 no vermelho, 198 no verde e 0 no azul, tá? E o X dele também tá aqui, ó. Só pausar o vídeo e ver, ok? A partir deste momento, pessoal, eu vou recortar esse gráfico e eu vou colar ele aqui na ocorrência por ano. Né? Eu vou ajeitar ele manualmente mesmo, certo? E vou posicionar ele no fim ali da minha tabelinha, tá? Vou pegar a altura dele aqui em formatório, ó, deu 7,62, para que eu mantenha, na medida do possível, os gráficos na mesma altura, tá? Para que eu não tenha um gráfico maior e outro menor. Para que nós economizemos tempo na construção dos demais gráficos, já que os gráficos vão ser muito semelhantes, tá? Eu vou salvar o modelo desse gráfico para que eu não fique editando todos os outros da mesma forma, porque esse já está no layout que eu quero, tá? Como é que eu salvo um modelo de gráfico no Excel? Ó, botão direito sobre o gráfico, salvar como modelo. Ele já tem um local indicado para salvar e eu vou dar um nome para isso aqui, né? Ó, gráfico ST. E vou salvar, certo? Então, eu salvei o modelo do gráfico. Agora, o que vai acontecer? Eu preciso trazer as ocorrências por mês, certo? Então, vou lá na minha aba auxiliar, vou copiar essa primeira tabela dinâmica, Ctrl C, deixo um espaço, uma coluna vazia entre uma tabela e outra e dou Ctrl V, beleza? Clico, você vê que
não está aparecendo aquela janelinha aqui do lado para a gente poder ver os campos da tabela dinâmica. Não tem problema. Eu clico sobre a tabela dinâmica, analisar e marco essa caixinha aqui de lista de campos. Ó. E eu vou limpar ó, a ocorrência, a contagem da ocorrência. Tá? Vou procurar aqui ó, o mês ocorrência e vou jogar em linhas e vou pegar o mês ocorrência e vou jogar em valores. No primeiro eu tive que mudar de soma para contagem. Aqui não precisou porque como é texto que está dentro da célula, ele já entende que é uma contagem, tá? Vou vir aqui na minha tabela dinâmica, vou ver qual que é o nome que está ali na casinha ali, né? Até ocorrências por mês, ó. Já renomeio isso aqui e prontinho. Clico sobre o gráfico, analisar, gráfico dinâmico e seleciono aqui, por exemplo, já posso vir direto, né? Como eu salvei o modelo do gráfico, né? Eu posso vir aqui em modelos e já selecionar aquele gráfico que eu salvei, tá? Veja que aqui ele já está como nome de gráfico ST, que foi exatamente o nome que eu dei para o arquivo, tá? E eu dou 2 cliques, prontinho, ó. Meu gráfico já está no jeito. Eu só recorto, vou lá no Dash, Ctrl V e posiciono ele no local que eu acho que ele deva ser posicionado, tá? Ajeito aqui o tamanho, tá? E prontinho, ó. A altura que eu falei para vocês gravarem, né? No meu aqui ficou, como é que era? 762, né? Já ficou ali bonitinho, ó. Certo? Então, meu segundo gráfico, ele já está prontinho, tá? Ok, pessoal. Agora, o que acontece? Eu vou trazer as ocorrências por tipo, só que aqui eu vou ter que fazer uma pequena configuração para que fique melhor a leitura dos dados, tá? O que é o tipo, né, pessoal? O tipo, né, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico, é quantos incidentes eu tive, quantos acidentes com afastamento eu tive, quantos acidentes sem afastamento eu tive. O que acontece? Eu tenho essa coluna aqui, que é o tipo de ocorrência, certo? Então, eu vou utilizar ela como referência, ok? Então, vamos lá. Ó. Vou na minha aba auxiliar, vou copiar aqui qualquer uma dessas tabelas dinâmicas, Ctrl V. Ó, novamente não está aparecendo, não tem problema, analisar, lista de campos. O que eu vou fazer? Ó? Em linhas eu vou deletar aqui, em valores eu vou deletar aqui, ok? O que eu vou fazer? Vou procurar lá meu tipo de ocorrência, né? Deixa eu achar aqui, ó, tipo de ocorrência, joga em linhas e joga em valores. Nesse exato momento, pessoal, eu tenho todas com uma unidade apenas, tá? Só que o que acontece? Em algum momento, pessoal, é para alguma dessas aqui se destacar. Pode acontecer de ficar sempre empatado? Claro. Mas com certeza, pessoal, alguma dessas vai se destacar. O que acontece? Se você não dá nenhuma ordem aqui de classificatória numérica, ele geralmente vai classificar por ordem alfabética, tá? E o que pode acontecer? Vamos supor, pessoal, que o seu acidente sem afastamento ele se destaque. O seu acidente com afastamento ele vai ficar lá em primeiro e esse em segundo. Vai dar uma leitura meio ruim, tá? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que classificar do maior para o menor, caso eu queira utilizar este gráfico aqui. Então, do maior para o menor, caso eu queira utilizar este gráfico aqui, e do menor para o maior, caso eu queira utilizar o gráfico de barra, tá? Nesse caso, eu vou utilizar o gráfico de barra. Então, vou vir aqui e vou classificar do menor para o maior, tá? O que eu vou fazer agora? Analisar gráfico dinâmico. O modelo que ele tem aqui é esse daqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse sem problema, venho aqui em Design, ó, alterar tipo de gráfico e seleciono, por exemplo, o de barras, tá? E ele já tem o layout aqui para mim. Matheus, eu ainda não entendi o que você quis dizer. Vamos supor, pessoal, que o incidente aqui ele tenha duas ocorrências. Ó. Vamos tirar isso com afastamento, né? Vou colocar incidente e vou atualizar. Ó. Automaticamente, olha como é que fica. O incidente ele vai para cima, para indicar que ele é o maior ali no momento, tá? Então é por isso que nós fazemos essa modificação. Bacana? Vou recortar e vou colar lá no meu Dash 1. Neste momento, como está tudo empatado, não faz tanta diferença. Mas quando algum se destacar, pessoal, vai ficar em ordem do maior para o menor, né? Só que neste gráfico aqui eu tenho que classificar do menor para o maior, para que ele fique do maior para o menor. É o inverso, tá? Então, ocorrências por tipo. Vou copiar esse nome aqui, vou lá na minha aba auxiliar e vou dar renomear essa tabela dinâmica. O próximo, pessoal. Ocorrências por setor, tá?
Então, a pessoa que ela sofre o acidente, ela trabalha num setor, né? Então, a gente vai querer saber qual que é o setor ali que está tendo os funcionários ali talvez mais imprudentes ou que estão sofrendo mais acidentes, tá? Então, vou copiar essa tabela dinâmica, vou colar aqui, analisar, lista de campos. Tipo de ocorrência vou jogar fora e vou pegar aqui o setor da pessoa. O setor joga em linhas e setor joga em valores. Já está como contagem, beleza. Nesse caso aqui, eu vou classificar essa tabela do maior para o menor, tá? Porque eu vou utilizar este gráfico daqui, certo? Que é o nosso querido gráfico de colunas, beleza? Classifiquei, analisar, gráfico dinâmico, modelos e já pego ali o meu modelo. Joia? Recortei, venho aqui no Dash 1, ocorrências por setor, ajeito ali bonitinho, arrumo aqui e subo aqui. Certo? Você dá aquela ajeitadinha. Eu gosto de utilizar setinha, tá, pessoal? Setinha me ajuda bastante. Vou copiar este nome aqui que eu dei, auxiliar, e vou renomear estes carinhas aqui. Próximo gráfico, pessoal. Ocorrências por unidade. Nem todo mundo vai precisar desse gráfico, porque talvez a sua empresa só possua uma filial, né? As empresas que têm mais de uma filial vai poder utilizar isso aqui, tá certo? Então vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? Vou jogar fora o setor, vou jogar fora aqui valores, tá? Eu vou pegar a unidade. Então, unidade joga em linhas e unidade joga em valores. Neste caso, depende de quantas unidades você tem, tá? Se tiver umas 3, 4, 5 unidades, você pode colocar esse outro gráfico aqui, ó, né? Que é o nosso querido gráfico de barras. Ele fica até mais legal, tá? E daí, então eu vou já deixar, ele já está classificado do menor para o maior, então eu vou deixar novamente, do menor para o maior, analisar, gráfico dinâmico, vou pegar um modelo qualquer aqui, vou clicar em design, alterar tipo de gráfico e pegar o de barras. Prontinho. Recortei, Dash 1, ocorrências por unidade, e vou ajeitando aqui, ó. Tranquilo e calmo. Né? Lembrando que depois de pronto, tudo fica mais fácil, né, pessoal? Prontinho. Vou copiar esse nome daqui e vou dar para essa tabela dinâmica daqui. Dash 2, pessoal. Ocorrências por gravidade. Então, na minha base de dados, eu tenho uma coluna que se chama gravidade da ocorrência. Então, as minhas ocorrências que estão acontecendo, qual que é o tipo de gravidade que está pegando? Então, eu vou copiar essa tabela dinâmica novamente. Colei do lado, limpei. Gravidade da ocorrência, eu vou jogar em linhas. Gravidade da ocorrência, eu vou jogar em valores. Neste caso, eu cadastrei 3 tipos de gravidade. Baixa, média, alta, né? Geralmente aqui, pessoal, não vai passar de 6, né? Então, eu posso classificar isso aqui do menor para o maior. Analisar, gráfico dinâmico. Modelos, vou colocar esse. E eu altero o tipo do gráfico para barras. Dou OK. Recorto. Venho aqui no Dash 1 e colo aqui, ó. Mais ou menos ali na mesma ideia. Ajeito tranquilo e calmo. Certo? Vou copiar esse nome aqui e vou nomear minha tabela dinâmica com este nome. Bacana, pessoal. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho o meu primeiro dash pronto, né? Os filtros ainda não trouxe, eu vou trazer depois, mas as primeiras informações eu já tenho aqui, certo? Tudo muito cru ainda, né, pessoal? Porque eu tenho pouca informação lançada. Vamos para o Dash 2. Dash 2, a primeira coisa que ele me pede é a ocorrência por turno, né? Então, seguindo sempre o mesmo padrão, pessoal. Copia e cola. E eu vou buscar aqui o turno, né? Na minha base de dados eu tenho essa coluna aqui, ó, que eu falo qual que é o turno da ocorrência. Então, vou buscar o turno da ocorrência em linhas e jogar aqui em valores. Aí, eu gosto, acho legal, né? Porque aqui vai ter no máximo 4 informações. Manhã, tarde, noite, ADM. Né? Não tem como fugir muito disso. Então, vou colocar aqui do menor para o maior, que eu gosto daquele outro gráfico. Analisar, gráfico dinâmico, modelos, analisar, design, alterar tipo do gráfico e barras. Recorto e colo no turno por ocorrência. Né? Ocorrência por turno, na realidade.
e vou colocando ele aqui, ó. Prontinho, ajeito com a setinha. Voilá! Ocorrências por turno. E renomeio este gráfico daqui. Pronto. Ocorrências por gênero. Talvez esse aqui também não seja relevante, mas eu estou demonstrando, né, o máximo de gráfico que você pode fazer. Não necessariamente você vai precisar fazer todos, né? Ctrl C, Ctrl V. Jogo fora, e eu pego aqui o gênero da pessoa. Linhas e valores. Aqui eu posso também, novamente, classificar do menor para o maior. Analisar, gráfico, modelo, trago aqui. Design, alterar tipo de gráfico e venho em barras. E dou OK. Recorto, Dash 2. E colo. Colo não, e colo. Posiciono no local que eu quero. Desta maneira aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, bacana. E copio novamente esse nome para nomear nossa tabela dinâmica, porque ela não fica ali perdida, né? Próximo gráfico. Top 5 ocorrências por idade, tá? Não é por idade, é por faixa etária, né? Você até pode mudar esse nome, mas eu vou te ensinar aqui a fazer um top 5, top 3, top 2, top 10, tá? Você que vai escolher. Eu coloquei aqui um top 5, mas poderia ser top 3, por exemplo. O que você vai fazer, pessoal? Vai copiar essa tabela dinâmica, vai colar aqui do lado. E eu tenho aqui na minha base de dados, né, a faixa etária da pessoa. Legal? Vou utilizar essa coluna. O que eu vou fazer? Ó? Vou jogar isso aqui fora, e vou buscar a faixa etária da pessoa. Faixa etária joga em linhas, faixa etária joga em valores. Nesse caso aqui, eu vou classificar de fato do maior para o menor. Tá? Legal, para que o maior fique lá na frente. E eu vou clicar nessa setinha aqui e vou vir em filtro de valores. Valores, filtro de valores. E vou vir aqui, ó, 10 primeiros, lá na última opção, ó. Aí ele vai perguntar o seguinte, você quer os primeiros ou os últimos? Quero os primeiros. Você quer os... Qual que é o top que você quer fazer? Se você quisesse fazer um top 3, você bota o 3 aqui. Se você quisesse fazer um top 2, bota o 2 aqui. Se você quiser fazer um top 5, bota o 5 aqui. Um top 10, bota o 10 aqui. Eu quero, por exemplo, um top 5. Mas, Matheus, a gente nem tem como fazer um top 5, né? Conforme você for alimentando, as coisas vão acontecendo, tá, pessoal? E aí eu dou OK. Então ele está setado para fazer um top 5 para mim. Analisar, gráfico dinâmico, pegar o meu modelinho, prontinho, ó. Recorto e colo lá onde eu quero. Vou ajeitando aqui, vou ajeitando aqui e desço aqui. E aqui eu tenho a minha top 5 ocorrências por idade. Copio esse nome, vou lá na aba auxiliar e vou lá. Certo? Ocorrências por dia da semana. Vou pegar aqui minha tabela dinâmica, eu jogo aqui para o lado. Set campos, limpo, limpo. E vou pegar aqui, ó, o dia da semana. Ó. Cadê? Dia da ocorrência. Joga aqui em linhas e joga aqui em valores. Classifico do maior para o menor. E nesse momento está indicando que as minhas maiores ocorrências acontecem na sexta-feira. Gráfico dinâmico, modelo, prontinho. Recortei e colo aqui. Joga aqui e joga aqui. Prontinho. Aqui, né, como a semana ela tem um nome um pouquinho maior, eu preciso descer um pouquinho para ficar abaixo do título. Ó. E eu copio isso aqui. Dei o nome e dou Enter. Certo? Top 5 local de ocorrência. Na minha base de dados, pessoal, eu coloco aqui o local da ocorrência, né? Que eu falei para vocês no início, ó, que poderia ser genérico, poderia ser mais específico, né? Então eu vou precisar utilizar essa coluna. Então vou copiar aqui, Ctrl V. E vou vir aqui, ó, em local da ocorrência. Joga aqui em linhas e joga aqui em valores. Classifico do maior para o menor e trago o meu lindo e belo gráfico. Prontinho. Lembrando, né, que para recortar é o Ctrl X, tá? Ctrl X recorta. Se é padrão no Excel, é padrão no Windows, ok? Cola aqui, ó. Top 5, local das ocorrências. Vou copiar isso aqui. Vou dar um nomezinho aqui.
verifico se eu dei o nome aqui pro dia da semana, dei, tá tranquilo. E agora o nosso último gráfico, que é o ocorrências por tempo de empresa, tá? Tempo de empresa, nesse caso aqui vai ser a faixa empresa, né? Que tem a faixa etária de idade e a faixa etária por tempo de empresa, tá? Copio isso aqui, Ctrl V, limpo, e eu vou vir aqui em, cadê? Faixa empresa. Faixa empresa em linhas e faixa empresa em valores. Posso classificar do maior para o menor. Analisar, gráfico dinâmico, modelinho e gráfico ST. Beleza. Recolho, venho no Dash 2 e coloco aonde eu quero. Opa! Ele pegou, mas não pegou, porque ele ficou muito grande. Arrumo aqui. Arrumo aqui. Subo aqui. E puxo para baixo. Pronto, pessoal. Os meus gráficos estão nos locais que eu acho que eu devo colocar. Agora, eu preciso trazer os meus filtros, tá? Vou vir na aba auxiliar aqui. Posso ir lá na minha primeira tabela dinâmica. Analisar. Inserir segmentação de dados. Eu quero ano, ocorrência. Mês, ocorrência. Unidade da ocorrência, né, que é a unidade que a pessoa trabalha. E o tipo de ocorrência. Vou dar OK. Então eu tenho ano para filtro, mês para filtro, unidade para filtro, caso você tenha mais de uma unidade. Então, ocorrências no Rio de Janeiro, ocorrências em São Paulo. Vamos ver aqui, por exemplo, acidentes com afastamento, sem afastamento, incidente, certo? Que eu preciso fazer nesses 4 carinhas a seguinte configuração, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer direto. Acho que consigo. Você vai clicar sobre uma, segura o Ctrl e vai clicando sobre as outras. Ó. Botão direito, configurações da segmentação de dados e marca essa caixinha, ocultar itens sem dados, e dá OK. Deixa eu ver se foi para todas. Foi, maravilha. Pronto, essa configuração é muito importante, tá? Agora para todas, você vai fazer o seguinte, eu seleciono todas, botão direito, ele não deixa. Clique então sobre cada uma, né? Preciso fazer isso manualmente, então, botão direito, conexões de relatório. Lembra que eu dei um nome para cada tabela? Por quê? Porque quando eu usar esse filtro, ele vai movimentar essas tabelas e, consequentemente, movimenta os gráficos. A última, eu não dei um nome, ó, ela fica como tabela dinâmica 13, porque eu não dei o nome. Se eu não tivesse dado o nome para nenhuma, ia ficar tabela dinâmica 1, 2, 3 e você ia se perder, tá? Nesse caso aqui, como é mais simples, eu só preciso marcar todas as caixinhas. Ó. OK, e faço isso para todas. Vamos lá, devagarinho, né? Para todas. OK, faço isso para a próxima. Tranquilo. OK, tipo de ocorrência, conexões e OK. Maravilha. Agora, posso selecionar todas, vim aqui em opções. Em design, eu posso escolher um dos designs aqui. Pronto, eu posso tentar criar o meu, tá? Eu vou utilizar aqui um pronto. Ficou muito amarelo. Bom, vamos nesse mesmo. Não tem problema. Mas esse ficou amarelo demais. Espera aí, deixa eu usar esse mais clarinho. Beleza. Vou selecionar todos, Ctrl X para recortar. Vou vir aqui no meu Dash 1. E eu vou organizar. Primeiro, vem o ano. Depois, vem o mês. Depois, vem a unidade. E depois, vem o tipo de ocorrência. Aí o que acontece? Ó? Mês de maio, o que aconteceu? Opa! E mês de junho, o que aconteceu? E no mês de julho, o que aconteceu? Opa! E no Rio de Janeiro, como é que tá? E em São Paulo, como é que tá? Opa, quantos acidentes com afastamento eu tive? E sem afastamento? E incidentes? Opa! Maravilha! Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar esses 4, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar aqui do lado. E aí, eu ajusto ele nesse outro filtro aqui do Dash 2, tá? Como todas as tabelas estão linkadas, eu marquei para todo mundo, o que acontece? Ó? Filtrei aqui ó, nas informações do mês de maio.
Ah, então mês de maio teve uma ocorrência, foi incidente, foi do cara do financeiro, da unidade do Rio de Janeiro, com a gravidade baixa. No Dash 2, ó, foi pela manhã, era do gênero feminino, a faixa etária era isso aqui, a data da ocorrência foi essa, o local da ocorrência foi aqui, e o tempo de empresa da pessoa era essa aqui, certo? Então um dashboard complementa o outro. Outro tem umas informações um pouco mais resumidas, e no Dash 2 eu tenho as informações um pouco mais esmiuçadas, tá? E, Matheus, como é que eu cadastro novas informações? Bom, conforme essas coisas for acontecendo, você vai cadastrando. Então, vamos pegar outra aqui da produção. Joana, 1105. Ó. Então, vem aqui. Joana, 1105. Foi um acidente com afastamento no dia 15/7 de 2021. A gravidade da ocorrência foi média e o turno foi o da noite. E o local da ocorrência foi na manutenção. Clico sobre a base, venho em design, atualizar tudo. A partir desse momento, essa informação está aqui, tá? Para que essa informação apareça aqui nos meus gráficos, eu preciso executar esse procedimento de clicar aqui, design, atualizar e atualizar tudo. Caso contrário, não irá aparecer nos seus gráficos. Ok, pessoal? Feito isso, pessoal, encerro aqui mais uma videoaula. Muito obrigado por tudo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O link para o perfil do meu LinkedIn está no primeiro comentário fixado. Muitíssimo obrigado por tudo. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.